Amados irmãos, a paz do Senhor para todos. Com muita alegria que nós damos continuidade nas lições bíblicas da CPAD. Chegamos na lição de número 7, onde traz o tema Paulo, o plantador de igrejas. O nosso comentário está dentro dos textos bíblicos de 1 Coríntios, de Atos, capítulo 13 e também capítulo 16. Hoje nós vamos dar continuidade às aulas anteriores. Prosseguindo o assunto, iremos estudar a primeira viagem de Paulo, ok? O nosso textuário ele mostra que Deus tem uma lavoura e que nesta lavoura Deus colocou primeiramente apóstolos, segundo o profeta, colocou os 5 ministérios para ser colaboradores de Deus, a fim de que a lavoura tenha seus trabalhadores e que haja um proprietário e único só, que é o Senhor Deus. Então, mesmo que o Apolo venha regar e Paulo venha plantar, é indiscutível que somente Deus pode dar o crescimento. Dentro desse conceito, somente Deus pode ser o dono de tudo, porque se não houvesse o crescimento, não haveria nada. O que nós observamos é que há um edifício. Esse edifício ele é colocado exatamente através de uma planta, de uma base, fundamento e edificação, apóstolos e até finalizando pastores que estão líderes locais. Deus promete recompensar todos os trabalhadores da sua vinha através de coroas, de galardão, de recompensa no tribunal de Cristo. E esse tribunal será recompensado os construtores desse edifício. As obras serão manifestas, da qual, se for profunda e caras, da qual nós podemos colocar diante de Deus à disposição como a preço de diamante, é um tipo, eu estou mostrando, valorosa, aquele que faz o trabalho do Senhor, não é em vão. Então Deus ele recompensará cada um segundo a sua obra. É claro que haverá obras superficiais e muitas baratas, e essas serão queimadas, não terão a sua recompensa. Então serão as obras que serão julgadas e não os praticantes das obras que serão julgados, porque lá todos já terão a sua salvação, da qual creu em Cristo em vida. O edifício é o santuário do Espírito e tudo da construção é de Deus. Então veja o nosso assunto de hoje, Paulo, o plantador de igrejas. Vamos estudar exatamente dentro do comentário, ok, que nós temos preparado para vocês nesta hora. Então vamos lá. Nosso assunto, começando aqui, a primeira viagem missionária de Paulo. Então nós temos aqui Jerusalém, ok? Daqui para Damasco nós temos 240 quilômetros, daqui, e de Jerusalém até Antioquia nós temos 500 quilômetros, ok? Então é em Antioquia que será a base. Então a nossa lição ela vai focar muito em Antioquia como a base missionária e não Jerusalém, ok? Então Deus preferiu que fosse Antioquia. Agora veja o que nós temos dentro da nossa aula, começando até chegar o envio dos apóstolos, Paulo e Barnabé. Voltando aqui, veja em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 20. Veja o texto. Havia, porém, entre eles alguns cíprios. Então você anote aí, cíprios. E anote também exatamente o que está escrito depois, sirinenses. Ok? O que é isso? São 2 grupos que vai pregar a palavra do Senhor, porque o grupo dos judeus que veio a palavra do Senhor e eles não pregaram conforme a universalidade da palavra que deve ser anunciada a todos
habitantes da terra, que os judeus, eles foram primeiro a ser conquistados pela palavra, e eles não pregaram para todos, mas somente para os seus. Então nós temos dois grupos aqui que vai pregar além dos judeus, vai pregar exatamente também aos gentios, aos gregos. Então estas são duas pedras que vão clamar. É assim que Deus trabalha. Se não anunciar o evangelho, Deus vai fazer que as pedras clamem. Então as duas pedras são os cíprios e os sirinenses. Ok? Onde está o texto? Atos capítulo, veja aí, 11, versículo 20. Havia, porém, entre eles alguns cíprios e sirinenses, aos quais, entrando em Antioquia, então nós temos Antioquia, iniciando pelos cíprios, 1, sirinenses, 2. Viu? Antes de Paulo e Barnabé, as pedras estavam clamando. Então, se os obreiros de Jerusalém não queriam anunciar o evangelho, Deus está dispondo do poder para fazer as pedras clamarem. As pedras agora eram cíprias e sirinenses. Então Antioquia, esse lugar aqui, significa o quê? Veja o texto. Ele significa esta cidade, esse lugar, veloz como um carro de guerra. Esta é a palavra que significa o significado de Antioquia. É uma cidade que foi erguida na margem esquerda do rio Orontes. Hoje chama-se Antaquia, ao nome atual de Antioquia. Certo? Antaquia. Este é o nome atual. Foi fundada por Seleuco, isto na Turquia, na atual Turquia. Ok? Mas isto anteriormente era o lugar chamado Síria. Foi fundada no fim do século IV a.C. por Seleuco I Nicanor, um dos generais de Alexandre o Grande. Ali Paulo e Barnabé começaram o seu ministério, de onde Paulo foi enviado às missões pelo Espírito Santo. Então nós temos Antioquia e não Jerusalém como base missionária para, olha aqui, ó, a viagem missionária. Deixa eu fazer aqui, como vamos estudar toda essa viagem. Então vamos lá. Antioquia, ó, eles saíram, ó, vamos pegar aqui o caminho com a seta maior, ok? Vamos lá. Nós temos aqui, ó, de Antioquia, eles vieram para Seleucia. De Seleucia vieram para Salamina, ok? Aí, ó, de Salamina, ó, essa região inteira aqui é uma ilha chamada Chipre. Então Salamina já está na ilha chamada Chipre. Então de Salamina eles vieram para Pafos. De Pafos eles vieram para onde? Isso aqui é do jeito que está na Bíblia. Para Perge. Ok? De Perges eles foram para Antioquia da Pisídia. Olha aqui, ó, duas Antioquia. Nós temos a diferença de uma da outra, mas vamos estudar. E dessa aqui, da Pisídia, ó, a seta indicando, foram para Icônio, ok? E de Icônio, eles vieram para onde, ó? Para Listra, ok? Vieram para Listra. E de Listra vieram para onde? Para Derbe. Então Derbe foi o último lugar que eles vieram na sua primeira viagem missionária. Agora voltando aqui, ó, a seta menor. Então veja que eles de Derbe vieram para Listra, de Listra vieram para Icônio, de Icônio vieram para Antioquia da Pisídia, de Antioquia da Pisídia vieram para Perge, e daqui, ó, a seta já mostra diretamente, sem passar por Chipre, eles indo direto para onde? Para Antioquia, passando por Seleucia. Esta é a caminhada da primeira viagem missionária de Paulo, ok? Agora nós vamos para a Bíblia ver tudo isto que nós estamos anunciando, ok? Veja aqui, versículo de número 11, versículo de número 21.
Veja o versículo 23 agora. Vamos lá? E ele, havendo chegado ali, viu a graça de Deus e se alegrou, exortando a todos a perseverarem no propósito do Senhor. Então veja, Barnabé e Paulo saíram de Jerusalém, foram até Antioquia. Quando chegaram lá, já tinha um povo servindo a Deus através dos cíprios e sirinenses, e alguns que já tinham se convertido em Antioquia. O que nós observamos é o seguinte, é que Barnabé foi um homem totalmente manso, humilde, quieto, cheio de consolo, que saiu enviado pelos apóstolos de Jerusalém, indo exatamente em direção a Antioquia, e ali ele viu a graça de Deus, ele viu motivos de alegria, exortou a todos a ser fiel a Deus, no meio de uma cidade, Antioquia, esta, exatamente cheia de perversidade, de crueldade, de mulheres indecentes, aonde também havia culto a Astarote. Foi ali aonde Deus abundou de uma forma sobrenatural a graça. Isto é, superabundou. Aonde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Então nós vemos aqui o início da igreja de Antioquia. Glória a Deus. Depois de Jerusalém, nós temos a igreja de Antioquia. Então Barnabé era como diácono, servindo, cheio de fé, cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo e um homem rico. Então veja que Barnabé, ele também um homem abençoado, com característica de pastor. Estas são características firmes, que as pessoas que quando escutam ficam exatamente com confiança, mas ele se sentia só. Barnabé precisava de um companheiro fiel do seu lado para pastorear a igreja de Antioquia. Este seria Saulo de Tarso. Foi aonde ele foi buscar Saulo de Tarso, exatamente para ser seu pastor auxiliar. Amém? Então nós vemos agora que Paulo está com Barnabé a fim de conduzir a igreja de Antioquia durante um ano, cheio de estudos bíblicos. A igreja crescerá de uma forma sobrenatural. E nós temos aqui que Saulo de Tarso, ele sai de lá, porque foi encontrado por Barnabé, certo? E foi conduzido até Antioquia. Agora veja, vamos para o próximo agora? Olha aqui, versículo 25 do capítulo 12. Nós vamos lá ver esse versículo, ok? Então, meus irmãos, diz o texto que Barnabé e Saulo, tendo cumprido aquele serviço, voltaram a Jerusalém, levando consigo a João, que este aqui é o João Marcos, certo? Ele escreveu o seu evangelho. Então, aqui inicia um novo membro na família para ser enviado nas missões, isto é, na sua primeira viagem missionária. Então, além de Barnabé e Saulo, nós temos mais um chamado João Marcos, ok? Este é companheiro fiel nas jornadas com Barnabé, porque ele desistirá em Perges, certo? E voltará para Jerusalém, isto na sua primeira viagem. E Paulo e Barnabé conseguirá fazer a trajetória inteira. Por isso que Paulo, ele não deixará João Marcos ir na sua segunda viagem, já que ele desistiu da primeira. E assim João Marcos vai prosseguir a viagem agora com Barnabé, indo para Chipre. Isto na sua segunda viagem. Os dois se separam. Paulo e Barnabé, eles se separam. Então a gente vê que Barnabé, ele arrancou lá de Tarso um homem que estava
dentro de um centro comercial de Tarso. Voltando aqui, para vocês verem como é a história. Um grande mercado de tapetes de seda e de tendas, inclusive tapetes de seda vindo da China. O novo cenário de sua vida seria Antioquia para Paulo. Então, a terceira cidade do império, que é Antioquia, residência oficial do legado da Síria, cidade do Seleucida, herdeiro de Alexandre. Então, o lugar ideal para uma igreja que pretendia chegar aos confins da terra. Este é o lugar ideal para a igreja conseguir evangelizar a todos nesse tempo. Então veja que ao chegar ali, juntamente com Barnabé, veja que a igreja experimentou um grande avivamento aqui em Antioquia. Veja quem estava lá em Antioquia: profetas e doutores, um grande avivamento. Veja, olha aqui, só aqueles que eram desprezados, porque aqui em Jerusalém eram os crentes da circuncisão. Eles pregavam só para judeus. E Antioquia não fazia acepção. Quem estava lá? Barnabé, Simeão, Níger, Lúcio, Sirineu, ok? Veja, Manaém, da família de Herodes, e Saulo. Então essas pessoas são pessoas totalmente desprezadas no sentido de não ser alvo da igreja de Jerusalém. Mas a igreja de Antioquia era poderosa exatamente nos dons ministeriais, profetas e doutores, ok? Olha o ex-delinquente, Saulo, Manaém, da família de Herodes. Então esse Herodes aqui, nada bem. Então veja que esse Manaém aqui, estava entre profetas e doutores. Olha aqui, Simeão, Níger, Lúcio, Cirene, da Cirene, isto é, pessoas até da África estavam exatamente como profetas e doutores na igreja de Antioquia. Então veja que é uma igreja que era avivada, cheia do Espírito Santo, cura, maravilha. Então veja tudo isto. Os profetas deixaram Jerusalém, já dominada pelos crentes da circuncisão, e foram apoiar a grande obra em Antioquia. Então os profetas saíram daqui e vieram para Antioquia exatamente para apoiar a obra missionária. Louvado seja o nome do Senhor. Por causa da grande fome, certo? Foram enviados Paulo e Barnabé para cá, na Judéia, para levar mantimento, certo? Para os crentes na Judéia. Depois que eles saíram daqui e voltaram para Antioquia, eles levaram João Marcos com ele, porque era muito conhecido de Barnabé, ok? E a família de João Marcos também era muito amigo da família de Pedro. Nós vamos ver isto. Continuando aqui o texto. Versículo de número... Vamos, versículo 1 do capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. Nós chegamos agora aqui para início de aula. Capítulo 13, versículo 1. Leiamos. Havia na igreja em Antioquia profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, irmão de leite de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então a igreja de Antioquia, ela começa a ganhar força com os rejeitados. Então nós observamos que a primeira viagem missionária, o chamado de Paulo e Barnabé, uma igreja agora livre de crentes judaizantes, mas perseguida por eles. Veja que para esta igreja correram profetas, houve um movimento grande de Deus, havia pessoas que a igreja de Jerusalém jamais aceitaria, como por exemplo os da família de Herodes, os negros da África e os ex-delinquentes como Saulo de Tarso. Todavia,
na igreja havia grandes mestres e doutores, viu? E havia um grande pastor chamado Barnabé, que tinha uma grande visão, porque ele foi buscar Tarso, Paulo de Tarso. E ele chamou a Saulo e estava abandonado em uma outra região distante. O ministério de Jerusalém foi informado do seu crescimento e enviou obreiros para dirigir aquela igreja, no caso Barnabé. Mas um deles não quis voltar a Jerusalém, porque, irmãos, como Antioquia vai ser o ponto de partida para as viagens missionárias, nós vamos ter mais pessoas sendo colocadas na vida de Saulo e de Barnabé. Então veja que vai mais na frente, na segunda viagem, aparecer Silas, Judas. Então Silas vai prosseguir, João Marcos vai recuar. Então Silas é este que vai continuar nesta igreja de Antioquia para ser enviado. Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, eram muitos membros que estavam sendo aceitos pela esta igreja de Antioquia. Esta igreja de Antioquia foi fundada por perseguição, isto depois da morte de Estevão. Experimentou grande avivamento com a salvação de almas, porque não fazia exclusivismo. Viu? Paulo tornou o copastor associado de Barnabé. Eles trabalharam em Antioquia por 1 ano. Ali os crentes foram chamados pela primeira vez de cristãos. Então tornou-se a igreja dos primeiros missionários dos gentios, que vão além das fronteiras, por intermédio de 2 servos, Paulo e Barnabé. Então, veja que nós temos esta grande igreja de Antioquia como fundamento para alicerçar as outras igrejas que Paulo vai conseguir levar o evangelho a estas nações. Amém?